Bom, pessoal, então agora são 1h30, né? Tem 4 alunos, nosso quórum está um pouco baixo, mas deu o nosso horário, então nós vamos começar. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando. Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, nessa aula eu vou dar uma parada na parte de experimentos, né? Nossas discussões sobre experimentos de laboratório, e vai ser uma aula sobre simulação. Então, nosso objetivo vai ser simular as curvas de torque e corrente de entrada de um motor de indução, de uma máquina de indução. Bom, eu vou começar então dividindo a minha tela com vocês. Acho que já consegue visualizar minha tela, né? Sim. Ok, obrigado. É importante de vez em quando eu ter alguma realimentação de vocês para ter certeza que está tudo indo bem, né? Que o áudio está ok, que a tela está ok. Então vamos lá, pessoal. Então essa aula vai ser sobre simulação, especificamente sobre a máquina de indução. Vamos relembrar um pouco, nós já vimos esse modelo aí do nosso motor de indução trifásico, mas o modelo aí da nossa máquina de indução, ele pode ser representado de uma fórmula similar ao do transformador. Então vocês lembrem que no transformador nós tínhamos o dispositivo de conversão aqui, né, o transformador ideal, e do lado de fora nós colocamos as não idealidades. A máquina de indução, ela nada mais é do que bobinas que estão sobre o mesmo núcleo magnético, ou seja, nós vamos ter tensões induzidas como num transformador. E esse é o princípio de operação da máquina de indução. Só que, de forma diferente do transformador, a posição entre as bobinas do estator e as bobinas do rotor, elas podem variar conforme o rotor gira, com a posição do rotor. Inclusive, a frequência de operação do circuito do rotor vai ser diferente da frequência de operação do circuito do estator. A única situação que os dois circuitos vão ter a mesma frequência é quando o motor está parado. O motor estiver parado, tanto a frequência elétrica do circuito estator e do rotor vão ser iguais. A partir do momento que o rotor começa a girar, a frequência elétrica que eu tenho no rotor vai ser a diferença entre a frequência elétrica da rede, do estator, menos a frequência elétrica do rotor. Essa é a frequência elétrica que nós teremos no circuito do rotor. Então nós temos aqui que, diferente do transformador, a posição relativa entre estator, bobinas do estator e bobinas do rotor variam aí com a posição do rotor. Em geral, em máquinas elétricas, a indutância de magnetização é muito alta. Então, essa resistência que nós temos aqui de perda do núcleo, a gente costuma desprezá-la. Bom, se nós acompanharmos aqui, obter a malha aqui da entrada, né? Então tem o V1, ele vai ser igual à queda de tensão na resistência, mais a queda de tensão na reatância de dispersão, mais a queda de tensão aqui na reatância de magnetização. Notem que em R1 e XL1 está passando a corrente I1. Já aqui em XM está passando a corrente IM. IM, I2 linha mais IM vai ser igual a I1. Então,
I1 é igual a I2' mais IM. Bom, a malha aqui do secundário, ela é um pouco mais simplificada, né? Eu tenho a minha tensão induzida no secundário. Ela é igual à queda de tensão na resistência, mais a queda de tensão aqui na reatância de dispersão do secundário. Então, notem aqui que esse ômega 2, a frequência elétrica que eu tenho no circuito do rotor, é diferente de ômega 1, que é a frequência elétrica do circuito do estator. Então, ômega 2 é ômega 1 menos ômega R. Certo? Então, se eu tenho 60 Hz aqui no meu estator e o meu rotor estiver girando a 59 Hz, a frequência elétrica que eu vou ter no circuito rotor vai ser 1 Hz. Como eu comentei para vocês, a única situação onde essa frequência vai ser igual vai ser quando o rotor estiver parado. Se o rotor estiver parado, ômega R igual a 0, então vou ter que ômega 2 é igual a ômega 1. Uma outra frequência interessante é quando o rotor estiver girando exatamente na mesma velocidade de ômega 1. Então, se o rotor alcançar a mesma velocidade síncrona do estator, a frequência elétrica que eu tenho no circuito do rotor vai ser 0. Bom, se a frequência elétrica é 0, eu não tenho tensão induzida. Então, a única condição que eu não tenho tensões e correntes induzidas no circuito do rotor é quando a sua velocidade mecânica for igual à velocidade do campo do estator. Nas demais situações, eu sempre vou ter tensão induzida. E mais outra coisa interessante, né? Se eu tiver aqui, se o ômega F ficar maior do que o ômega 1, a frequência elétrica no rotor inverte, o que significa que a corrente vai inverter. Bom, para nós podermos representar um modelo único da máquina que não tenha dois circuitos e que esses circuitos não estejam com frequências diferentes, para eu fazer algo similar ao que nós fizemos no transformador, que foi obter todo o sistema referenciado ou ao primário ou ao secundário, aqui nos interessa obter o sistema referenciado no primário, que é o estator, porque o nosso rotor nós não conseguimos medir as suas variáveis, eu não tenho acesso ao circuito do rotor, principalmente na máquina com rotor gaiola. Outra diferença que eu esqueci de comentar inicialmente, né, é que no meu motor de indução, meu rotor ele é curto-circuitado, então eu não tenho uma tensão de alimentação V2 aqui, certo? Como eu tenho no estator. Por quê? Porque esse secundário está curto-circuitado. Bom, para nós podermos então referenciar esse circuito do rotor no estator, primeira coisa que nós vamos fazer aqui por simplicidade, nós vamos supor que o número de espiras do estator é igual ao número de espiras do rotor. Então essa relação de transformação devida ao número de espiras vai ser igual a 1. Mas nós ainda temos que ajustar a relação de frequência. Não tem como eu obter um único circuito se eles estão operando com frequências diferentes. Então nós vamos aplicar aqui um artifício matemático. Nós vamos definir S como sendo escorregamento. E o escorregamento é ômega 1 menos ômega R dividido por ômega 1. Ou seja, ômega 2 por ômega 1. E vamos dividir a equação do rotor por S. Quando eu dividir aqui por S, eu vou estar dividindo E2 por S, vou estar dividindo R2 por S e vou estar dividindo aqui ômega 2 por S. Bom, dividir ômega 2 por S vai cortar ômega 2 com ômega 2 e o ômega 1 vai aparecer multiplicando em cima. Então a minha equação agora é E2', que é a minha tensão aqui na entrada desse transformador,
tem que ser igual a R2 dividido por S, vezes I2', mais J, notem que agora eu tenho ômega 1 aqui, ômega 1 L2, indutância L2, vezes I2'. Então, com esse artifício matemático, eu conseguia obter aqui os meus dois circuitos na mesma frequência. Como eu supus aí, eu adotei que o número de espiras do primário e secundário é igual a 1, então eu posso fazer essa transformação, uma vez que A é igual a 1, se eu multiplicar por A ao quadrado, eu vou ter os próprios valores aqui de R2 e de L2. Mas notem que apareceu aqui dividindo R2S, certo? Então notem que a minha resistência do rotor, ela é vista pelo estator como sendo uma resistência variável. E que essa resistência depende da velocidade mecânica aí do meu motor. E óbvio, também depende da frequência de alimentação do estator. Bom, como a tensão de alimentação aqui é igual a zero, eu posso reescrever essa equação. Uma vez que E2 é essa tensão que está aqui em cima, eu posso igualar isso aqui também com fazer uma nova malha, né, que também está compartilhando a malha aqui da indutância de magnetização. Vamos pegar essas três equações e vamos tentar reescrever e tentar obter um único circuito equivalente, da mesma forma que nós fizemos isso com o transformador. Então aqui eu tenho a malha da entrada do estator, a malha do rotor e aqui a equação do nó. Com essas três equações eu consigo chegar então nesse modelo. Notem então que essa primeira malha está representada aqui nessa primeira equação, a segunda malha nesta outra equação, e esse nó aqui está representado pela equação do nó. Então, esse é o modelo da nossa máquina de indução referido ao estator. Bom, então, por curiosidade, né, notem então que essa resistência do rotor ela é vista pelo estator como sendo uma resistência variável. Se eu voltar na definição ali do meu escorregamento, né, se o ômega R ficar maior que o ômega 1, notem que esse escorregamento vai ficar negativo. Então essa resistência é um pouquinho estranho a princípio, né, mas ela pode inclusive ficar negativa. O que significa uma resistência negativa? Uma resistência com valor positivo, que é o normal, fisicamente é o que existe, né? É um componente que só dissipa potência. Então, resistência, ela dissipa potência. Uma resistência negativa é um componente que fornece potência quando passa a corrente por ele. É claro que isso é um modelo, né? Uma representação um pouco abstrata, né? Fisicamente, você nunca vai encontrar uma resistência negativa. Mas é dessa forma que nós modelamos o nosso rotor e é dessa forma que nós mostramos que essa máquina ela também pode operar como gerador. Basta que eu acelere o rotor acima da frequência de alimentação do estator. Professor, Oi. você poderia voltar no slide anterior, que eu não entendi muito bem na equação E2', como que o ômega 2 virou ômega 1? O ômega 2 virou ômega 1 quando eu dividi essa equação por S. Então, você está vendo que S é ômega 2 por ômega 1? Quando eu dividir isso aqui, eu vou ficar com o ômega 2 embaixo e o ômega 1 vai vir multiplicando. Vou cortar o ômega 2 com o ômega 2, vai sobrar o ômega 1. Ah, tá, Então, beleza. nesse processo, eu estou ajustando a frequência para poder referenciar o meu circuito do rotor no primário, que é o estator. Exato, que é o estator. Lembra que nós fizemos algo parecido com o transformador, mas no transformador a gente só precisava ajustar o número de espiras.
Para isso, a gente multiplicava os componentes do secundário por A ao quadrado. Aí nós podíamos transferir ele para o primário. Aqui, por simplicidade, para não ter muita transformação, eu adotei que o número de espiras entre estator e rotor é igual. Assim, a relação A é igual a 1. Se não fosse o caso, eu também teria que multiplicar esses componentes aqui por A ao quadrado. Esses dois aqui, né? São os componentes que estão aqui no rotor. Tranquilo? Entendi. Obrigado. Uhum, certo. Eu acho que o PDF eu fiz uma atualização aqui e não atualizei lá ainda, tá? Porque tem um erro ali no PDF. Comentário ali do Caio. Bom, então obtivemos nosso modelo. Só lembrar que os livros eles variam um pouquinho a notação, certo? Então, alguns livros se referem ao estator como sendo 1, outros usam o índice S. Então, sempre que vocês encontrarem 1 ou S, significa que eu estou me referindo ao estator. 2 ou R, índice 2 ou índice R, nós estamos nos referindo ao rotor. Como eu utilizo fontes diferentes, às vezes eu acabo misturando as duas nomenclaturas, certo? Ou às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra. Bom, aqui relembrando então a curva de torque. Então aqui nós temos nesse eixo nós temos a velocidade do motor. Aqui quando o meu motor está parado. Então essa área da curva de torque ela sai então do meu motor parado até a velocidade síncrona, 100% da velocidade síncrona, e se nós acelerarmos a nossa máquina acima da velocidade síncrona, ou seja, para isso eu preciso de alguma fonte mecânica externa para conseguir fazer a máquina acelerar, o seu torque e automaticamente a sua potência vão inverter de sentido, eles vão passar de positivo para negativo. Ou seja, aqui a minha máquina operava como motor, aqui ela passa a ser uma carga para o eixo, passa a ser um gerador. Exatamente na velocidade síncrona, o torque é 0. E se eu tentar fazer com que a máquina gire no sentido oposto ao sentido do fluxo do estator, nós vamos estar numa região chamada de região de frenagem. Mas note que essa região de frenagem, o torque da máquina é menor do que o torque na área de motor, certo? Então não é uma boa região de funcionamento, porque o torque vai ser baixo, mas a corrente vai ser muito alta. Aqui mais uma curva novamente. Do meu motor aí, então, meu motor parado até a velocidade síncrona, ou seja, escorregamento 1 até escorregamento 0. E nós temos aqui a curva de torque, a curva de corrente, e essa corrente é no rotor, porque essa corrente está chegando em 0 aqui quando a velocidade síncrona, quando o escorregamento é 0. A corrente de entrada da minha máquina, ela nunca cai para 0, tá? Mesmo na velocidade síncrona. Nós vamos ver isso aí. E a potência? Aqui então uma ampliação aí de uma curva típica de torque, né, de uma máquina na região de motor. Então nessa curva aqui no eixo eu tenho então a grandeza de torque e aqui eu tenho a velocidade síncrona em percentual. Notem que o torque nominal de funcionamento de uma máquina ele tem que ser menor que o torque de partida e, obviamente, ele também vai ser menor que o torque de pico. Então, o ponto de operação da minha máquina é em torno de abaixo aí de 50% do pico da máquina, certo? Em um dos experimentos, no experimento 6, eu passei alguns dados para vocês e no laboratório nós tentamos levantar essa curva que vai aqui, a curva de torque,
do escorregamento zero ou da velocidade síncrona até o ponto de pico aqui do torque. Não é uma curva muito fácil de levantar, porque essa região aqui ela é muito estreita, então nós temos pouca resolução no laboratório para ler a velocidade, então é um pouquinho, uma curva meio chata a gente obter experimentalmente no nosso laboratório. A partir aqui do pico do torque, eu não consigo fazer medições pelo método que nós utilizamos no laboratório, certo? Porque a partir desse ponto a velocidade sempre cai, ela não estabiliza mais. Essa região de funcionamento da velocidade síncrona até o pico, ela é uma região estável de funcionamento. Se eu ajustar um torque em alguma condição, a minha máquina sempre vai achar um ponto de operação de estabilidade. Do pico para baixo, ela nunca vai encontrar esse ponto de estabilidade. Então aqui é a curva de torque. No experimento nós também levantamos a curva de corrente na entrada. E essa corrente na entrada, ela nunca chega em zero, certo? Mesmo que a minha máquina esteja na velocidade síncrona com torque nulo, a corrente na entrada da máquina nunca é zero. Por quê? Devido à indutância de magnetização. Se a gente voltar no modelo, fica fácil de verificar isso. Então aqui é corrente do estator. Bom, uma foto do nosso laboratório, né? Aqui eu tenho uma máquina de rotor bobinado, motor de indução trifásica com rotor bobinado, e aqui eu tenho um freio de corrente contínua acoplado ao eixo. Então, em geral, aí no laboratório, né, nós damos partida na máquina, conectando ela na rede elétrica. Automaticamente ela passa a puxar aí potência ativa e reativa. Tenho perdas elétricas na máquina. O que sobrar vai ser fornecido em potência elétrica, potência para o eixo, né? Não é potência elétrica, vai ser convertido em potência mecânica para o eixo. Tenho perdas mecânicas, mas nesse conjunto aqui elas são muito baixas, certo? Tem algumas perdas mecânicas. Então aqui eu tenho o torque do motor de indução trifásico. Lembrando então que se eu tenho torque, eu vou ter aceleração angular, a minha máquina vai começar a girar. Quando a minha máquina chega próxima à velocidade síncrona, o torque cai para zero praticamente, ou para muito próximo de zero. Na verdade, ele vai ter um torque o suficiente para suprir as perdas, o torque de perda que eu tenho no eixo. Bom, se nós alimentarmos então esse freio contínuo, né, com potência, né, quanto mais potência eu jogar para cá, mais vai aumentar esse torque do meu freio de corrente contínua. Se esse torque aumenta, a minha máquina tende a frear. Se a máquina frear, o escorregamento aumentar, esse torque aumenta. Então, eu sempre acabo encontrando um ponto de equilíbrio, a não ser que esse torque de frenagem ultrapasse o torque de pico da máquina. Certo? Então, essa é uma representação do que a gente geralmente faz em laboratório e do que nós vamos tentar simular aqui na aula de hoje. Bom, aqui nós temos gráficos de simulação dinâmica, mas nós não vamos fazer simulação dinâmica, certo? Então, durante a partida aí da minha máquina, então se eu conecto ela na rede, instantaneamente eu vou ter correntes elevadas, certo? A minha máquina vai começar a acelerar, então notem que a minha escala aqui é tempo. Então eu tenho escala do tempo para as correntes e escala de tempo aqui também para a velocidade da máquina. Então, conforme a minha máquina vai acelerando, a minha corrente continua alta por bastante tempo. E quando a minha máquina ela se aproxima da velocidade síncrona, as suas correntes de terminal elas caem de forma abrupta. E conforme a minha máquina opera aqui em regime permanente, a corrente de regime da máquina é bem baixa. Então aqui eu tenho corrente de regime e aqui corrente de partida. Bom, no experimento 7,
vocês calcularam os parâmetros do nosso motor de indução, certo? Para que serve esses parâmetros? Serve justamente para a gente poder simular a máquina. Então, se eu tenho aqui o modelo da minha máquina e conheço todos esses parâmetros, eu posso calcular suas correntes, e conhecendo as correntes, eu consigo calcular potências e torques. Então, primeiro, da mesma forma que nós fizemos com o transformador, nós também fizemos um exercício de simulação com o transformador, nós vamos também fazer com a nossa máquina. Então, eu vou começar definindo que Z1 é a resistência mais JXL1. Vou definir Z2 como sendo R2 sobre S mais JXL2. Então, notem que o nosso Z2 varia com a velocidade, porque ele depende de S. Vou definir aqui um Z3, que é igual a impedância Z2 em paralelo com o XM. Então, esse é meu Z3. E por último, eu vou definir Z4, que vai ser o meu Z1, em série com o Z3. Então, uma vez que eu calculo esses parâmetros, eu posso fazer isso para qualquer rotação, certo? Para um valor, em geral, se a gente vai simular a máquina no modo motor, a gente faz com que a rotação varie de 0 do rotor até a velocidade síncrona do estator. Então, sempre que eu variar a ômega-R, o S varia e todas essas impedâncias variam. A única impedância que não está variando é o Z1. Bom, então eu defino ômega-R, calculo esses parâmetros. Uma vez que eu tenho a minha impedância total, que minha impedância equivalente total é o Z4, se eu pegar V1 e dividir por Z4, eu vou ter a corrente na entrada. Bom, a corrente na entrada vezes o Z3 me dá a tensão de magnetização, a tensão que está em cima do XM. Uma vez que eu conheço essa tensão, se eu dividi-la por Z2, eu tenho a corrente do rotor, refletida no estator. E eu posso então calcular o que eu chamo aqui de potência de entreferro, que é a potência elétrica que atravessa, sai do circuito do estator e é fornecido para o circuito do rotor. Essa potência é 3 vezes R2 dividido por S vezes I2 ao quadrado. Por que 3 vezes? Porque esse modelo que nós trabalhamos da máquina, ele é um modelo, ele representa uma fase. E representa uma fase na ligação estrela. Então, nós temos, como são 3 fases, nós temos que multiplicar por 3. Bom, a potência eletromecânica, a potência que é fornecida para o eixo, né, ela é 1 menos S vezes a potência de entreferro, PG. Uma vez que eu tenho essa potência eletromecânica, basta eu dividir pela rotação que eu tenho o torque eletromecânico. Então, eu posso fazer essa sequência de cálculo para uma velocidade. Se eu quiser obter uma curva de torque em função da velocidade, eu tenho que colocar essa rotina de cálculo dentro de um loop, por exemplo, um for, e variar essa rotação de 0 até ômega 1. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de programa. Então eu vou aqui abrir o MATLAB. Infelizmente o MATLAB não tem um recurso para eu aumentar aqui essa resolução, certo? Não sei se vocês conseguem ver claramente aqui o meu algoritmo aqui, né, meu arquivo.m. Ele está legível para vocês, pessoal, no vídeo? Para mim, sim. Tá? Então tá ok.
Não sei se tem alguém usando celular, talvez fique um pouco pequeno, né? Mas vamos lá. Então, aqui é uma rotina de cálculo justamente para calcular, levantar a curva de torque e a corrente de entrada da minha máquina. Aqui eu coloquei umas variáveis auxiliares que eu vou comentar mais para frente, certo? Por enquanto, deixo isso aqui de lado. Então, eu tenho, primeiro, estou definindo a tensão do estator, estou definindo aqui a frequência de alimentação, e aqui também ômega C é uma variável auxiliar, certo? Porque eu vou variar essa frequência, então eu estou usando uma variável auxiliar aqui. Defino RS, RR, a reatância de dispersão do primário, do estator e do rotor. Então notem que eu estou atribuindo aqui valores iguais para essas reatâncias de dispersão. E por último, a reatância de magnetização. Aqui é um parâmetro que eu peguei de uma máquina de bibliografia, certo? Uma máquina de 220 volts, 2 polos, então peguei uma máquina da bibliografia. Mas eu também inseri aqui os parâmetros dos cálculos que nós fizemos para o nosso motor do laboratório. Então, no experimento 7, nós tínhamos o motor na configuração 2 e 4 polos. No experimento 8, nós tínhamos um motor que era um motor bobinado na configuração estrela e delta. Então, aqueles cálculos que foram executados estão aqui. É só eu tirar o comentário, né? Eu posso executar o cálculo dessa máquina aqui. Aqui mais uma variável auxiliar. Eu vou fazer 1000 passos aí para levantar a minha curva. Sair de 0 até ômega 1, eu vou utilizar 1000 passos. Vai dar uma boa resolução aí para essa curva. E aqui então é o passo aí que eu vou adotar em radianos. Então, meu ômega 1 aí sendo dividido por número de passos. Estou criando um for, que vai de 1 até número de passos mais 1. Como eu preciso gravar a velocidade, eu vou estar variando aqui o ômega R, né? E eu quero começar com ele em 0. Como o meu N começa em 1, para eu começar da velocidade 0, eu tenho que colocar N menos 1. N começa com 1, eu vou ter 0 aqui. Quando o meu número de passos chegar em 1000 mais 1, eu vou subtrair aqui e vou ter 1000. Multiplicando pelo meu passo que está dividido por 1000, vai dar o próprio ômega 1. Então, aqui eu consigo variar minha velocidade de 0 até ômega 1 em 1000 passos. Como eu quero traçar curva, eu preciso guardar o valor de ômega R de cada passo de simulação. Para isso, eu estou armazenando dentro de um vetor. Então, quando eu abri parênteses aqui e coloquei N, eu criei um vetor. Bom, uma vez que eu tenho ômega R e ômega 1 é constante, eu posso calcular então o escorregamento. Bom, o Z1 ele não varia, ele nem precisava estar aqui dentro do loop, né? Eu podia ter colocado ele do lado de fora, porque ele vai ser constante. Se S for igual a 0, e isso só acontece na velocidade síncrona, então notem que na velocidade síncrona, quando S for igual a 0, lembrem que o R2 ele é R2 dividido por S. Se o S for igual a 0, o R2 vai dar infinito, ou seja, eu não vou ter corrente. Então eu atribuí aqui para o Z2 nessa condição um valor muito alto, mas eu sei que o Z3 ele é o XM em paralelo com o Z2. Como o Z2 é um valor muito alto, o Z3 é o próprio ZM. Nas demais situações, eu estou calculando o Z2 de acordo com a fórmula, e estou calculando o Z3, que ele é o Z2 em paralelo com o XM, ou seja, XM vezes Z2 dividido por XM mais Z2. Notem também, eu não comentei no início, né, mas as minhas reatâncias, elas são número complexo, tem um izinho multiplicando aqui, certo? Então as reatâncias são número complexo e as resistências são números reais.
Então, quando eu criei aqui o Z1, eu sei que a reatância é um número complexo, então notem que aqui o meu Z1 ele tem uma parcela real e uma parcela imaginária. Cadê meu RS? RS igual a 2. O programa não foi executado ainda, certo? Então ele tem algum lixo ali nesses valores. E o mesmo acontece então para o Z2, certo? O XR2 é um número complexo, mas o MATLAB ele trabalha aí com número complexo sem que eu me preocupe, certo? Bom, uma vez que eu tenho o Z3, esse Z4 é Z1 mais Z3. Então, pego o meu VS, divido por Z3, vou ter a corrente no estator. Então, notem que, de novo, a corrente no estator, eu vou querer traçar um gráfico. Então, eu estou colocando ela num vetor. Uma vez que eu conheço essa corrente na entrada, eu posso calcular o VM. Bom, com o VM, notem de novo que eu tenho aqui esse if para S igual a 0. No caso do S igual a 0, eu sei que a corrente do rotor vai ser nula. Automaticamente a potência de entreferro também vai ser 0. Nos outros casos, quando o escorregamento não for 0, ou seja, eu não estou na velocidade síncrona, o IR é igual a VM dividido por Z2. E a minha potência de entreferro é 3 vezes resistência do rotor dividido por S, vezes o módulo de IR elevado ao quadrado. Uma vez que eu tenho a potência aqui, a minha potência de entreferro, eu posso calcular a potência eletromagnética, 1 menos S vezes a potência de entreferro. Com a potência de entreferro, eu posso calcular o torque eletromagnético, então eu quero traçar a curva de torque, então eu estou criando um vetor para o meu torque eletromagnético, que é a potência eletromagnética dividida pela rotação. Bom, lembrem que essas variáveis são números complexos, certo? Eu quero plotar num gráfico o módulo do IS e quero também o ângulo do IS, certo? Da minha corrente de entrada. Então, essa função ABS me fornece o módulo da corrente. E a função angle me fornece o ângulo. Então, de novo, essa IS é um número complexo. Então, ele tem um módulo e tem um ângulo. Como esse ângulo ele retorna em radianos, eu estou multiplicando por 180 e dividindo por π para passar esse ângulo para graus. Eu acho que é mais visível para nós visualizar esse ângulo em graus. E por último, essas linhas aqui, elas me plotam gráficos, certo? Então tem um primeiro gráfico que eu vou plotar aqui, o módulo. Então, tem vezes que eu tenho ISM, que é o módulo de S. Quando eu tenho um vetor e eu não coloco índice, significa que eu estou usando todo o vetor. E o mesmo acontece para o ômega-r, certo? O ômega-r é um vetor, mas eu não coloquei índice, ele vai traçar os valores desse vetor em função dos valores desse segundo vetor. Então, estou traçando aqui o gráfico do módulo da corrente, o ângulo da corrente, e, por último, aqui o torque eletromagnético. Então, eu vou colocar esse programa para rodar. Ele vai criar aí, então, 3 gráficos. Então, o primeiro gráfico é o gráfico do torque. Notem que ele tem o formato que a gente já esperava, né? Ele sai de um torque de partida, aumenta até chegar num torque de pico. Até chegar num torque de pico. Após esse torque de pico, o torque ele cai de forma pronunciada até atingir a velocidade síncrona. Aqui nós temos então o ângulo. Então aqui ele é um ângulo que está indo aqui de menos 20 graus até 90 graus. Então notem que na partida a minha máquina ela é bem indutiva, né? Tem um ângulo de atraso está bem elevado. Ele atinge o menor ângulo, ou seja, a minha máquina fica menos indutiva, próximo aqui do valor de pico do torque.
Passando o valor de pico ali, então o meu ângulo de fase ele tende para 90 graus. Ou seja, a minha máquina de indução operando a vazio, ela tem um ângulo de praticamente 90 graus. Então ela é praticamente um indutor puro quase. Máquina de indução operando a vazio é muito ruim para o fator de potência da rede, porque ela é praticamente um indutor puro. E aqui nós temos o módulo da corrente. Então vejam aqui que o meu módulo da corrente, mesmo na velocidade síncrona, quando o meu torque é igual a zero, essa corrente de entrada do estator nunca é nula, certo? A corrente do rotor é zero, mas essa corrente aqui do estator nunca é nula. Se a corrente do rotor é zero nessa situação, essa corrente aqui é a própria corrente de magnetização. Minha máquina operando a vazio é muito parecido com o transformador operando em aberto, com secundário em aberto. Vocês lembram que nessa situação a corrente de entrada do transformador era a corrente de magnetização do núcleo. Então, aqui com a minha máquina rodando a vazio na velocidade síncrona, a corrente que eu tenho na entrada é a corrente de magnetização. Se a máquina perde velocidade, da mesma forma que o meu torque aumenta, a corrente também aumenta. Só que minha corrente não tem um valor de máxima aqui, certo? Conforme a minha carga, mesmo que meu torque vá diminuindo, essa corrente só vai aumentando. Por quê? Porque o fator de potência foi piorando, certo? Então, é uma curva típica aí de corrente de um motor de indução. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar nosso raciocínio aí? Esse programa que eu tenho aqui, ele tem algumas diferenças no Moodle. Nós temos um programa muito parecido com esse. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Aqui então na aba simulação, tem a simulação da curva de torque, certo? Esse programa está um pouquinho mais antigo, eu vou atualizar ele ainda, certo? Esse programa que eu estou mostrando para vocês, ele está um pouquinho mais novo, mas as diferenças são bem pequenas. Basicamente são os valores ali da máquina, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta, professor. Não tem, isso é antigo. Pessoal, estão me acompanhando? Tá joia. Alguma dúvida por enquanto? Beleza. Bom, pessoal, uma outra coisa que nós podemos fazer então com isso, além de levantar essas curvas de torque, né, corrente e tal, nós podemos também aplicar algumas variações da minha máquina para ver como que se comportam essas curvas. Por exemplo, vamos supor que eu diminua a tensão de alimentação. É o que faz um dispositivo, o soft start. Então, essa constante Kv, ela está multiplicando a tensão de alimentação. Então, eu vou mudar essa constante, vou colocar aqui 0,8, ponto, né? MATLAB, 0,8. Como ela está multiplicando aqui a tensão, antes era 1, né? Agora é 0,8, eu vou baixar a tensão de alimentação em 80%. Ou melhor, vou baixar para 80%. E vamos rodar a nossa simulação. Opa! Então notem que a minha curva de torque caiu bastante. Quando eu mexi aqui na tensão, a curva de torque caiu. A curva de corrente também diminuiu. Essas duas coisas estão ligadas, né? Eu apliquei uma corrente, uma tensão menor, a corrente caiu, caiu o torque. Só que vocês podem notar que o torque caiu de forma mais pronunciada do que a corrente. A corrente deve ter caído mais ou menos linearmente. Essa queda no torque caiu de forma quadrática. Porque torque está ligado com potência, né? E potência depende da tensão e da corrente.
O ângulo não mudou, certo? O ângulo aí da corrente, ele depende da impedância em si, certo? Ele não depende da alimentação. Então, o meu ângulo da corrente, ou seja, o fator de potência desse circuito, não mudou com a diminuição da tensão. Mas vamos traçar mais uma curva aqui. Vou colocar agora 60% de tensão. Continua com a mesma tendência, certo? Então a corrente foi caindo, o torque foi caindo mais ainda e o fator de potência não alterou. Vou fazer mais 2 cálculos aqui, então eu vou acelerar um pouco. 40%. E vou já colocar aqui 20%, a gente analisa. Então notem que conforme nós fomos baixando aí, conforme nós fomos baixando a tensão, a corrente foi baixando mais ou menos linearmente, enquanto que o torque ele foi caindo de forma quadrática. E o fator de potência não foi alterado em função da tensão de entrada. Tranquilo, pessoal? Então, isso é uma coisa que serve aí para a nossa simulação, certo? Para a gente conhecer como se comporta aí a nossa máquina, variando alguns parâmetros. Aqui, então, nós variamos a frequência. Desculpa, variamos a tensão. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida, curiosidade? Bom, vamos ver uma outra coisa agora. Vamos ver o que aconteceria se eu pudesse alterar a frequência de alimentação. Então eu vou aqui fechar os gráficos, vou rodar. Então fechei os gráficos, vou abri-los novamente, certo? Zerei tudo. Opa. Aqui é a corrente. Vamos ver o que aconteceria se eu pudesse alterar a frequência. Então essa constante Kf, ela está multiplicando somente a frequência. Eu tracei aí a curva então para o caso de uma frequência de 60 Hz. Vamos ver se eu pudesse baixar a frequência. Como que eu posso baixar a frequência? Com um inversor de frequência, certo? É o único jeito que eu tenho. Então, eu vou colocar a frequência aqui de 80% da frequência nominal. E vamos ver o que acontece com nossas curvas. Bom, primeira coisa, né? Como eu variei a frequência, a velocidade síncrona variou. Certo? Eu baixei a frequência em 80%, a minha velocidade síncrona agora é 80% menor. Notem que esse ponto aqui parece que variou um pouquinho também, né? Só que a minha corrente aqui de partida aumentou. O meu torque, ele aumentou também. Tanto o torque de partida quanto o torque de pico aumentaram. E agora, como eu variei a frequência, a reatância ela depende da frequência, certo? Então, essa minha reatância ela variou. O seu fator de potência variou. Notem que a minha máquina foi ficando menos indutiva. Conforme eu baixo a frequência, os valores da reatância vai diminuindo. Lembrem que a reatância ela é a frequência de alimentação vezes a indutância. Se eu baixo essa frequência de alimentação, eu estou baixando o valor da reatância. Como as resistências elas não variam em função da frequência, a minha máquina vai ficando mais resistiva. Ou seja, o meu fator de potência vai melhorando. Vamos rodar aqui 60%. De novo, a minha velocidade síncrona está baixando e a corrente de partida está aumentando. O meu torque também está aumentando.
tanto o pico de torque quanto o torque de partida estão aumentando. Por quê? Porque a corrente está aumentando, né? E o meu fator de potência continua melhorando aqui, principalmente na partida, né? A vazio, de uma forma ou de outra, a minha máquina é praticamente uma indutância. Vamos rodar aqui mais duas posições. 40% de frequência. E vamos já plotar aqui o 20 também para a gente acelerar aí. Notem que conforme nós somos baixando a frequência de alimentação, a minha máquina foi ficando menos indutiva. Então, essa corrente de regime aqui foi aumentando. Por quê? Porque essas reatâncias foram ficando menores. Automaticamente eu vou ter mais corrente. Tanto na condição nominal não, na velocidade síncrona, né? Quanto na corrente de pico, de partida. O meu torque também foi aumentando de forma bem pronunciada, né? Eu diria que isso deve ser quadrático quase. E a minha curva, meu fator de potência, ele também foi ficando menos indutivo na partida. Em regime, na velocidade síncrona, a minha máquina vai ficando um pouquinho menos indutiva, mas mesmo assim, máquina rodando a vazio, não importa a frequência, ela é bem indutiva. Bom, então eu variei primeiro a tensão e vi que a corrente caiu e o meu torque caiu demais. Eu variei somente a frequência e vi que agora a corrente aumentou e o torque aumentou muito também. O que será que acontece se nós variarmos simultaneamente tensão e frequência? Primeiro eu estou zerando meus gráficos. E só que a gente variar tensão e frequência é o que a gente chama aí de controle VF, certo? Qualquer inversor de frequência, não sei se o professor César está abordando isso com vocês, eu acredito que esteja, né? Qualquer inversor de frequência, o modo mais básico de controle é o controle VF. Então vamos ver o que acontece com a minha máquina quando eu vario simultaneamente tensão e frequência. Essa variável KVF, ela está multiplicando tanto a tensão quanto está multiplicando a frequência. Então, quando eu variá-la aqui, eu vou estar variando as duas coisas. Então, já rodei aí a posição quando tudo é igual a 1, né, condição nominal, e vou baixar então. Então, estou baixando tanto a tensão quanto a frequência para 80% do valor nominal. Esqueci de fazer uma coisa aqui, então vou ter que reinicializar. Então, voltei para a condição inicial, certo? Eu faltei aqui que esse comando ele me fecha o gráfico, então eu preciso comentá-lo. Eu quero que ele se sobreponha os valores. Então, agora sim, vou baixar para 80% tensão e frequência. Eu só consigo fazer isso com inversor de frequência. Então, notem uma coisa interessante aqui, né? Primeiro, a corrente diminuiu. Certo? Então, aqui eu tinha a corrente na condição nominal, né? Tensão e frequência. Quando eu baixei ambas, tanto a tensão quanto a frequência, a minha corrente diminuiu um pouco. O torque de pico caiu um pouco, certo? Mas notem que o torque de partida ficou até um pouco mais alto. Então, essa máquina aqui, nessa condição, ela vai partir até mais fácil. O fator de potência, ele também melhorou um pouco aqui durante a partida, né? Minha máquina ficou menos indutiva. Somente na condição aqui, na velocidade síncrona, elas estão bem indutivas, né? Bom, vamos rodar agora com 60%. Então, estou diminuindo tanto a tensão quanto a frequência de alimentação para 60% do valor. Novamente aqui, a minha corrente diminuiu. Minha curva de corrente ficou menor. O torque de pico também caiu.
mas o torque de partida praticamente não mexeu, né? E aqui meu fator de potência obteve a mesma tendência, né? Na partida aqui o fator de potência ficou mais próximo de zero, né? Ficou menos indutivo, mas depois que passou o pico do torque, o fator de potência ele volta a ficar ruim, né? Vou acelerar um pouco, rodar duas vezes aqui com 40% e agora com 20%. Então notem que sempre quando eu fui baixando tensão e frequência ao mesmo tempo, a minha corrente foi caindo de forma sensível ainda, hein? Notem que isso aqui não está linear, essa queda da corrente. Porque tanto a diminuição da frequência quanto a diminuição da tensão colaboram com isso aqui. Bom, aqui de 100% até 40%, o meu torque de partida praticamente não variou. O torque de pico foi caindo, certo? Mas o torque de partida não variou. Isso aqui é ruim para mim? Não é ruim, porque o ponto de operação dessa máquina ele é sempre abaixo do torque de partida. Então, o ponto de operação da máquina está em torno dessa região aqui, assim. Bem longe do pico da máquina, certo? Quando eu baixei demais a frequência, aqui eu comecei a perder torque de partida. Esses nossos controles VF, quando eu começo a me aproximar muito de frequências baixas, a resistência começa a ficar importante frente às reatâncias, porque as reatâncias diminuem demais e as resistências estão ficando constantes. Então, em geral, no final dessa curva VF, então eu estou baixando proporcionalmente a tensão e corrente, quando eu começo a chegar próximo de valores baixos, eu passo a somente baixar a frequência e não baixar mais a tensão. Se nessa condição aqui eu aumentasse um pouquinho a tensão, então eu vou manter essas mesmas frequências e vou agora aumentar a tensão aqui em 20%. Certo? Então, eu vim linear na curva VF, somente quando eu chego próximo do zero é que eu saio dessa região linear e não abaixo mais proporcionalmente. Então, eu vou rodar agora. Eu vou aumentar um pouco mais, 40%, porque acho que está muito baixo ali. Vou arredondar 50%. Opa! Então, eu não preciso necessariamente seguir uma curva linear do VF, certo? Mesmo aumentando aí, então ainda tem uma corrente bem baixa comparado com a corrente de partida na condição nominal. Então, em geral, nossos inversores eles seguem essa curva VF de forma linear até que se aproxime de frequências baixas. Quando eu estou numa frequência muito baixa, eu começo a não mais diminuir a tensão e só diminuir a frequência. É uma espécie de saturação próximo de zero, né, para evitar que a tensão fique nula. Bom, então é dessa forma que a minha máquina sofre influência, então, dessa variação simultânea da tensão e da frequência, que é conhecida aí nos inversores de frequência como partida VF, né, ou modo de funcionamento de controle VF. Tudo certo, pessoal? Alguma curiosidade? Dúvidas? Não? Estão me ouvindo? Tá certo. Bom, eu queria mostrar mais uma coisa aqui em simulação. Então eu vou voltar aqui para a situação original. Todas as minhas constantes aqui em 1. Vou fechar os gráficos e vou rodar aqui de novo na situação original. Bom, existem algumas máquinas de indução, hoje em dia não são mais muito comum, né? Que são as máquinas de rotor bobinado. Nessas máquinas de rotor bobinado, nós temos anéis
que torna possível acessar o circuito do rotor. Bom, antigamente, quando nós não tínhamos os inversores de frequência, um recurso que se tinha para baixar a corrente de partida, sem perder de forma significativa o torque de partida, era acrescentando resistências ao circuito do rotor. Então, se nós aumentarmos a resistência do rotor, isso a gente só consegue fazer em máquina com o rotor bobinado. Então, eu vou pegar esse rotor e vou dobrar a sua resistência, multipliquei por 2, e vou rodar novamente essas curvas. Vamos ver o que acontece com a curva de torque. Opa! Notem então que aqui que a corrente baixou um pouco, certo? Não baixou muito, mas baixou um pouco. A minha curva de torque, a gente não consegue pegar aqui esse pico, que essa legenda está atrapalhando. Deixa eu ver se consigo mudar a posição da legenda. Consegui. Opa. Vou colocar essa legenda aqui para baixo. Como que eu fecho isso aí agora? Opa, isso aí. Então notem que quando eu aumentei a resistência do rotor, a inclinação aqui da minha curva de torque, ela aumentou, certo? O valor de pico de torque praticamente não mexeu, mas o torque de partida melhorou. Então eu baixei corrente de partida e melhorei bastante o torque de partida. O fator de potência aumentou? Melhorou, porque a minha máquina, eu aumentei a resistência, né? Ela ficou mais resistiva, um pouco mais resistiva. Vamos aumentar mais, então, essa resistência. Vou multiplicar por 4 agora. Dobrei mais uma vez. A corrente caiu mais. Aqui eu continuei aumentando a inclinação. Opa, aqui não, né? Aqui sim. Continuei aumentando a inclinação da curva de torque. Olha, meu torque de partida já vai se aproximando aí do torque de pico. O fator de potência foi melhorando, principalmente na máquina partida, né? Em regime não tem diferença, porque em regime a resistência do rotor é infinita, né? Então tanto faz o valor que ele tem na partida. Vou de novo dobrar esse valor aí, 8 vezes. Baixei mais ainda essa corrente de partida, está quase linear agora, né? O meu torque de pico praticamente ficou igual ao torque de partida. Meu fator de potência também foi melhorando, foi diminuindo esse ângulo de atraso, né? Bom, vamos aumentar mais um pouco, né? Vamos ver o que acontece. Vou dobrar de novo essa resistência. Vamos rodar. Opa! Então notem que aqui a corrente continuou caindo, só que agora, olha o torque da minha máquina, começou a perder torque de partida. Então tem um valor ótimo aí de incremento dessa resistência para que a gente tenha um torque máximo na partida. Por último aqui, o fator de potência melhorou também, certo? Então, o que as pessoas faziam aí quando nós tínhamos essas máquinas de rotor bobinado, nós temos no laboratório, né? E quando não se tinha inversor de frequência, se colocava um reostato trifásico em série com o circuito do rotor. Desta forma, você consegue baixar a corrente e ainda por cima consegue aumentar o torque de partida, certo? Bom, qual que é a desvantagem, né? A desvantagem é que na região de funcionamento, vamos supor que eu tenho um torque de funcionamento nessa faixa aqui, o escorregamento aumenta bastante.
Mas como você tem um reostato, você pode, depois que a máquina partir, você pode diminuir a resistência do reostato. Automaticamente, conforme você vai diminuindo a resistência do reostato, você vai voltando para as curvas anteriores. Por que não é bom trabalhar com escorregamento muito alto, né? Vamos ver aqui o meu... vou voltar para o slide, na verdade, que vai ficar melhor. A minha potência eletromagnética, ela depende do escorregamento, certo? Quanto maior o escorregamento, menor vai ser a potência eletromagnética. Ou seja, você está transferindo menos potência para o eixo. Por uma mesma potência de entreferro, você está transferindo menos potência para o eixo. Então, uma máquina que tem resistência do rotor muito elevada, ela tem baixa eficiência. Então, é bom para a máquina partir com essa resistência do rotor elevado, mas do ponto de vista de eficiência energética não é bom, certo? A máquina perde bastante eficiência. Como resistência está sempre ligado à perda, se eu aumento a resistência do rotor, é de se esperar que a eficiência do motor caia, né? Mas nós conseguimos aí melhorar esse torque de partida. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, a primeira mensagem aí, né, a importância de a gente conhecer os parâmetros de uma máquina, poder simular, saber o que acontece se eu mexer na tensão, para que valor vai a corrente, porque enquanto você está simulando, nada queima, certo? Aqui na tela do computador não pega fogo. Mas se você tentar fazer isso experimentalmente, além de ser mais trabalhoso, consome tempo, né, e recursos, você também você tem o risco de eventualmente danificar o teu equipamento. Então, em simulação, você ganha tempo, pode aprender muito sobre a tua máquina, inclusive se você variar parâmetros dela, vamos supor que se você for um projetista, é interessante você querer conhecer o que acontece. Vamos supor que eu vou projetar uma máquina, eu vou aumentar a bitola do fio e vou diminuir o número de voltas. O que vai acontecer com a minha máquina, né? Qual vai ser a performance do meu sistema? Então, poder simular é uma ferramenta poderosíssima para nós engenheiros, certo? Ele economiza recursos da empresa, economiza tempo das pessoas. Simular é sempre muito mais rápido e mais barato do que fazer testes. É claro que uma hora você tem que testar. Porque a simulação também tem algumas simplificações e ela não é exatamente o mundo real. Mas é uma ferramenta poderosíssima, né, que nós temos aí em mãos para qualquer coisa, não só para motor, né, para qualquer outro tipo de sistemas. Em controle é essencial para projetar o controle, né, saber simular. E do ponto de vista aqui da disciplina, né, nós vimos o que acontece na máquina quando a gente varia a tensão, varia a frequência, quando nós variamos ambos, nós estamos então implementando um controle ou partida VF. E por último, essa questão da resistência, certo? A gente deve explorar essa questão de resistência na nossa próxima aula. Eu acredito que a gente vai explorar mais essa questão da resistência. Eu vou passar dados experimentais para vocês de um experimento real, né, variando a resistência. Então, pessoal, dúvidas aí? Perguntas? Oi, professor. Sim. Eu queria saber, a gente vai, além dessa simulação, a gente vai fazer mais quantas experiências? Além dessa, vocês não conseguem visualizar ali ainda, mas nós vamos ter mais 3. Certo, vai ser mais 3. Beleza. Mais 3. Eu ainda não especifiquei a tarefa que eu vou querer daqui da simulação, certo? Eu devo colocar
o arquivo, definindo o que eu quero que vocês façam aí na simulação ao longo do dia, aí, certo? Até final da tarde vocês vão ter esse arquivo com as instruções aí para a simulação. Eu também vou atualizar esse arquivo aqui da curva de torque. Mais perguntas aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Bom, pessoal, então, se vocês não têm nenhuma dúvida, ressaltando que eu ainda vou colocar o arquivo com a descrição do que eu vou estar pedindo para vocês nesse experimento de simulação. Então, isso deve estar disponível até o final do dia, tá? Não tendo nenhuma pergunta e nenhuma curiosidade, nós estamos então encerrando a nossa aula de hoje, certo? Tá jóia, pessoal. Eu que agradeço a presença de todos. A gente conversa de novo semana que vem. Obrigadão aí. Semana que vem, então, professor. Até semana que vem.